Buenas noches, gente. Volvimos con otra live conversa de candombe. Bueno, pasaron muchas cosas en estos días, estas semanas, últimas semanas. Pero continuamos, siempre para adelante, para atrás solo para tomar carrera. Vamos a tener otro gran convidado hoy del ciclo Fundadores. El último fue Katanga, Edison Paredes. Hoy va a estar Emerson Guerra, un amigazo acá de Brasil, mineiro, de Uberlandia, que fue también de los fundadores del candombe de la Pequeña África acá en el año 2015. Así que estamos dedicando este ciclo de live a algunos de los que fueron, ¿no?, cofundadores. Falta ahí gente, el Matías Piñeiro, Enzo, que está por ir por Paraguay, y Juan Fernández también, que vamos a tratar de contactarlo así. Bueno, vamos a esperar que todos se conecten. De aquí a poco vamos a comenzar con nuestra live, con nuestro amigo Emerson. Ahí está llegando Emerson. La primera persona que llegó, a ver, me va a llegar. Vamos a comenzar a divagarnos a conversar. Hoy va a ser portugués, español, portuñol. Y Emerson, ¿qué? Olha como te estoy recibiendo aquí, con Nação Zumbi, porra! Sonzeira! E aí, irmão? E aí, beleza, cara? Beleza. Vamos a estar bueno, gente, hoy vamos a poner acá Emerson Guerra. Voy a poner acá Emerson Guerra. Fundadores. Un abrazo a toda la gente que está entrando. Por acá, ahí está. No puedo hacer dos cosas en un mismo momento. Escribir y falar. Voy a fixar aquí un comentario. Bueno, está llegando la gente acá. Bueno, então, gente, vamos a falar en portugués, español. Va a ser una mistura de idioma, de lenguajes acá. Más importante es nuestra historia de nuestro amigo, que es dos fundadores del movimiento Candombe de la Pequeña África. Comenzó en el 2015, entonces esas últimas lives, ahí, Nación Zumbi, ven, eso, cara, recibimos con todo, ahí, porradón, ahí. Entonces, 2015 comenzó un movimiento llamado Candombe de la Pequeña África, ¿no?, como todo el mundo sabe, y Emerson, ese cara aquí, es uno de los responsables también por toda esa cosa que aconteció. Entonces, Emerson, muy obrigado aquí por ter sido tu tempo. Tá onde, mano? Cara, eu tô aqui na Serra, em Cachoeira de Macacu, fugindo da pandemia, tô no meio do Caraca, mato. isso aí, tá bem que tu faz, mano. É isso. É, Tá frio por lá, né? tá frio aqui, tá frio. Tá começando a melhorar o clima, mas faz frio aqui, bem mais do que no Rio. Pois é, mas que coisa boa, mano. Então, isso, primeiro agradecerte, Emerson, por participar, por nos ceder tu tempo. Está llegando, ¿no?, gente de todas varias pessoas aquí. Casa de Nando entró, entonces, como todo el mundo sabe, en esas últimas semanas estuvimos parados por lo que aconteció en nuestro quilombo cultural a Casa de Nando, que fue donde también nos perdimos nuestros tambores de candombe. Perdimos tres de ellos, no todos, ¿no? Éramos tres meus, y fueron los tambores que abrieron todos esos caminos, y en un lugar que acolió todo nuestro movimiento desde el inicio, como a Casa de Nando, onde pudimos hacer muchas cosas, nuestras oficinas, tocar ao vivo, no solar, aquí, ¿no?, y ficar varias noches ahí, bebendo aquela cervejinha, aquela cachaça com gengibre. Oh, maravilha! Então, isso. Emerson, então, mano, vamos começar nos conta primeiro tu história, de onde tu é, e como chegou esse mundo, esse universo que chamamos candombe a tua vida. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Mate, o convite para essa live hoje. Estou acompanhando aí esse movimento, né, de você, tão importante, você está reunindo as pessoas, né, muito importantes do candombe, várias celebridades do Uruguai. Eu fiquei até encabulado, né, pensar o que eu estou fazendo aqui. Mas vamos lá.
Eu fiquei em dúvida se hoje falaria aqui em português ou se tentaria falar em Ah, tu que portunhol. fica à vontade, cara. Se quiser falar puxão espanhol também, aí tem pessoas aqui, muitas pessoas, algumas do Uruguai, acho que a maioria são aqui são brasileiros. Então Mas vamos lá. Eu vou tentar estamos falar em português despacio, até despacio. para valorizar o movimento, né, de que o candombe hoje está para além das fronteiras hispanohablantes, está para além do Uruguai, está para além da Argentina. Eu acho que então vamos lá, vamos falar do candombe em português. Isso Se aí. alguém não entender Pergunta. algo que eu disse, pode perguntar e aí a gente esclarece, eu tento traduzir. Isso aí. Fico muito feliz, então, de estar podendo falar de uma coisa que eu gosto muito e de um dos grandes encontros e presentes que eu tive na vida foi com o candombe e os tambores do candombe, tudo que ele, né, já me deu até hoje. Tem uma coisa que eu quero ter aqui como, digamos assim, como um guia da nossa conversa, que é uma pergunta que certa vez eu me deparei com ela, que é o que é o candombe, né? O que é o candombe? E eu me lembro de uma vez aqui, quando começou o nosso movimento do candombe da Pequena África, estava aqui com o Matias, né? Um candombeiro uruguaio, e a gente participou de um evento, né, no Museu de Arte do Rio, lá no mar, na É, zona portuária, e fizeram a pergunta para Matias, o que é candombe? E ele respondeu com poucas palavras e todo mundo ficou assustado, né? Com a resposta do Matias. Eu fiquei pensando, não é possível que é só isso, né? Perguntaram para ele o que é candombe. E ele falou, candombe é um comércio. Candombe é um comércio. Todo mundo ficou, como assim? Candombe é um comércio, né? E não explicou. Ele deixou assim para as pessoas interpretarem. Candombe é um comércio. E eu não me contentei com essa resposta do Matias, e até hoje eu sempre me pergunto o que é o candombe. E na minha relação com o candombe eu já tive várias respostas, né? Algumas delas talvez eu consiga dar aqui para mim o que é o candombe. Mas enfim, eu conheci o candombe há 11 anos atrás, em 2009, pela oportunidade, pela primeira oportunidade de estar no Uruguai. Eu fui para Montevidéu para um congresso, né? Então eu sou geógrafo também, professor, e fui para um congresso de geografia em Montevidéu, o encontro de geógrafos da América Latina, né? E tinha gente de toda a América Latina, e enfim. E o congresso estava muito interessante, mas faltava algo, né? Eu aquele lembro que rolê, né? Dar assim, aquele rolê fora do Congresso. aquele rolê, exatamente, faltava aquele rolê. E a gente, quando vai para um congresso, fica muito interagindo com as pessoas do próprio evento. E eu senti uma necessidade muito grande de começar a conhecer a gente do Uruguai, cara, a galera de Montevidéu, quem que são as pessoas, eu queria conhecer, né? E eu lembro que até chegar em Montevidéu, eu nunca tinha ouvido falar de candombe, eu não conhecia o candombe, né? É uma profunda ignorância que eu assumo aqui de não ter conhecido o candombe. Eu lembro de um amigo que no caminho, na viagem, ele já me falou, poxa, você vai gostar muito do candombe, que é um toque de tambores do Uruguai, você precisa conhecer. Então eu já cheguei em Montevidéu já curioso, a coisa que mais me chamava atenção era esse tal de candombe, o que é o candombe, né? Eu queria conhecer o candombe. E eu pensei, olha, eu acho que primeiro, para eu conhecer o candombe, eu vou precisar conhecer uruguaios, né? Só que o Congresso não estava ajudando Claro. para que a gente pudesse conhecer gente do Uruguai. Até um dia que eu virei para... Eu lembro que a gente saiu um grupo do Rio de Janeiro e a gente alugou uma casa ali no bairro Sur, perto ali de No, Palermo, no, no, na no, zona no olho do furacão. no olho do furacão do candombe, né? E eu nem sabia, mas eu falei, caramba, caímos nos bairros onde nasceu o candombe. E, olá Mirta, Ah, como eu sabia para está? você. Saludos! Mi madre, Ah, minha mãe. que bueno que Mirta está aí. Saludos, Mirta. Então, a gente ficou nesse bairro e a gente alugou uma casa
para um grupo de brasileiros do Rio de Janeiro, só a galera do Rio de Janeiro, ficar, né? Então eram umas Imagina, 10 não quero nem pessoas, imaginar 12 pessoas, numa casa no bairro Sul, e era uma casa de 2 pisos. O dono da casa alugou o piso superior e a gente ficou embaixo, né? Na parte, não, o dono ficou na parte de baixo e a gente ficou na parte de cima. Sim. Eu só sei que, enfim, durante os dias que a gente estava em Montevidéu, teve um dia que a gente saiu, estava na avenida principal ali, 18 de julho, né? E a gente conheceu um grupo de uruguaios ali. Na porta da universidade, tem uma universidade ali, a gente conversando. E o pessoal de Montevidéu foi muito legal. Falaram, onde vocês estão? A gente explicou, né? E eles falaram, vamos fazer o seguinte, na sexta-feira a gente vai lá na casa de vocês fazer um assado e a gente toca candombe, nós vamos levar uns tambores e tocar o candombe lá, né? E eu falei, que maravilha, né? E eu contei pro pessoal da casa, falei, olha, sexta-feira vão vir os uruguaios aí para fazer um assado, eles vão trazer os tambores, tocar um candombe, e a galera se animou. Mas aí teve um problema, cara. No congresso, não tinha nenhuma programação, não tinha uma atividade cultural, não tinha uma festa, não tinha nada. E as pessoas que estavam participando do congresso... Doida para acontecer alguma coisa. Doida para se encontrar, para ter uma festa, alguma coisa. E um dos amigos que estavam conosco na casa saiu espalhando pelo congresso, falando com as pessoas. O maldito conhece gente da América Latina inteira. E ele saiu contando. Olha, vai ter uma festa na nossa casa sexta-feira, vamos lá. Vai ter um assado, vai ter candombe. Essa notícia espalhou, Mate, pelo congresso inteiro. Todo mundo. Quando chegou... Era a festa da Casa dos Brasileiros, virou a festa oficial do Congresso. E o dono da casa queria matar... Então, ele não sabia. Nós que estávamos na casa, a gente ficou sabendo na rua, cara, que estava correndo um boato que ia ter uma festa na casa dos brasileiros, dos cariocas. Dos cariocas. A Casa dos Brasileiros. Cara, e tem aquela coisa, né? Brasileiro, fama de povo alegre, né? Festa na casa do brasileiro, todo mundo vai. Exatamente. E a gente andando pela rua só encontrava grupos de 5, 6 pessoas. Onde é a casa dos brasileiros? A gente tá indo pra festa. Mate, a hora que eu vi, não parava de chegar gente na casa. Caramba. Não parava de chegar gente. Era 200, 100, 200, 300 pessoas na casa. A casa estava lotada. Chegou o momento que o dono da casa ficou tão assustado que ele subiu para ver o que estava acontecendo. De repente ele chega lá, tinha uma festa. Mas tinha gente da América Latina inteira, a casa lotada. E era uma casa muito bem arrumada, muito cuidada. A casa estava lotada. E eu fiquei desesperado, né? Eu falei, cara, o dono vai ficar louco, ele vai morrer com esse movimento aqui. E aí eu tive uma ideia. Eu fui conversar com os uruguaios, que estavam lá com os tambores, esperando para tocar o candombe, mas era uma coisa mais intimista, né? E eu falei, olha, escuta, o candombe se toca na rua também, né? Uma coisa de desfile, cortejo. Eles falaram, sim, o candombe é calerreiro, a gente toca na rua, as pessoas vão atrás. Eu falei, então vocês vão me ajudar. Eu preciso tirar essas pessoas dessa casa e acabar com essa festa dentro de casa. Preciso levar essa festa para a rua. Vocês me ajudam? Sim. Então vamos começar a falar para a galera que vai começar o candombe lá na rua, né? Eles, beleza, vamos levar o tambor para a rua. Levaram os tambores, fizeram fogo, esquentaram. A hora que eles começaram a tocar, a gente foi chamando. Gente, vai começar a apresentação do candombe, né? É na rua, vamos lá. E a gente começou a tirar as pessoas da casa. E conseguimos tirar todo mundo da casa e levar para a rua, para o candombe, para assistir a apresentação de candombe. Eu lembro do momento que saiu a última pessoa da casa, eu tranquei a porta, falei, pronto, ninguém mais entra. E aí os tambores saíram tocando em direção ao rio e foram até a beira do rio e a festa foi para a rua e a gente conseguiu se livrar dessa enroscada. Então, assim, eu posso dizer que o primeiro contato com o candombe, ele já me salvou de uma encrenca. Uma encrenca internacional. Uma encrenca internacional. E eu saí assim, de forma elegante, porque imagina como seria horrível simplesmente expulsar as pessoas da casa. Claro, assim, né?
Então foi incrível. E eu lembro que, ao ver o toque dos tambores e como os tambores tocam as pessoas, me chamou muita atenção. E eu fiquei impressionado com o poder desses tambores. Nesse dia, eram 3 tambores, tico, piano e repique, né? Mas depois eu tive a oportunidade de ver alguns ensaios e assistir comparsas tocando, inclusive uma comparsa só de mulheres, e me chamou muita atenção. Então, desde então, eu comecei a procurar sempre saber um pouco mais sobre o candombe. E eu te confesso que, para mim, quando eu conheci o candombe, ele me conectou a outras experiências que eu tenho, né, e vivências com tambores no Brasil e com culturas, digamos assim, de origem africana, da diáspora africana, né? Especialmente a congada, em Minas Gerais, a festa congada, né? E o maracatu, né? De Pernambuco, de Recife. Então, eu já participava, já tinha uma vivência e já participava de um grupo de congada em Minas, tocando um tambor que eles chamam de caixa. Já participava dessa experiência, né? E também já tocava maracatu. E aí, para minha surpresa, eu fui descobrir que o candombe, a congada e o maracatu são culturas irmãs, são parentes, são da mesma raiz africana. E elas todas têm mais ou menos 200 anos de existência, 2 séculos de existência, e se desenvolveram de forma muito semelhante. Né? Inclusive, até os tambores do candombe e do maracatu têm a mesma origem, que são barris, né, de madeira do período colonial. Né? Isso. Então, o meu encontro com o candombe foi um encontro que, pelo menos da minha parte, eu já trazia essa bagagem da congada e do maracatu, e aí as coisas na minha cabeça se conectaram. Né? Claro. Esto es una gran corrente, né, de diáspora que foi todo esse processo, né, da época da escravidão, né, e é incrível a conexão assim que tem Brasil com Uruguai, né, e isso é uma coisa que tu comentou, que é normal que uma pessoa também fora do Uruguai não conheça candombe, porque o candombe ainda tem um processo também de luta, es una cultura de resistencia y muy invisibilizada, ¿no? Por parte del Estado uruguayo, así, do povo afro-uruguayo, ¿no? Porque al ser también un país más pequeño, con un colectivo relativamente pequeño, más no tan pequeño como parece, y o candombe tendo a importância em todo o movimento cultural, musical do Rio da Plata, é muito desconhecido no mundo, por muitas questões que durante todas essas conversas a gente trouxe a esse debate de questões de racismo estrutural e esse tipo de coisas, essa invisibilização por parte do Estado. Mas é normal que muitas pessoas não conheçam, se foram lá. Nós que eu cheguei aqui no Brasil, era aquela coisa, candombe, Uruguai, negros no Uruguai, e aí tu tens que de alguma forma tirar um velo, de 500 anos de história. Exatamente. Vamos aproveitar aqui para saludar as pessoas, cara, hay muita gente aqui, acho que a maioria são brasileiros, de Benedetto, bueno, algunos uruguayos también, gracias gente por estar ahí. Hoy estamos con nuestro primer convidado internacional, que es en verdad internacional en el sentido de que no es uruguayo, que es nuestro amigo Emerson, que es uno de los fundadores también de acá de Candombe, de la Pequeña África. Y bueno, toda la gente que está ahí, todo el mundo, puedo nombrar de ahí varios, están todos aquí, a ver. Bueno, Giovanni, Lorena, Mónica Petit, Rodrigo, Andrés, Fabio Gómez, toda la gente ahí, muy obrigado por estar aquí. Entonces, Emerson, tú llegó... También tú tienes ese lance que es increíble con a capoeira, ¿no? A capoeira también tiene una conexión, todas las culturas de matriz africana tienen, ¿no? Mas, pero a proximidad con Brasil, ¿no? Y también hay una conexión muy fuerte con Brasil, ¿no? Con el candombe, ¿no? Sim.
Sim, muito forte. E o mais incrível, o que me chama muita atenção é de onde essas culturas que têm uma mesma raiz, mas que floresceram em lugares diferentes do continente, elas se encontram, elas se conectam. Então, para mim, é muito tranquilo ver onde um toque de berimbau se conecta com o toque de um tambor específico uruguaio, onde se conecta um toque de tambor do candombe com o tambor de maracatu, o encontro do maracatu com a congada. Então, essas coisas conversam entre si. E uma coisa que eu aprendi muito com o candombe é justamente de conversa e de diálogo, porque os tambores conversam entre si. Então, em muitas coisas que você vai tocar, ou determinadas culturas, você pega um instrumento, você aprende o toque de um instrumento e você executa só aquele papel. Você toca aquele seu instrumento, óbvio que você tem consciência do que está em volta, dos outros instrumentos, de tudo, mas você tem o seu toque definido, né? No candombe, isso vai muito além, porque você tem os toques do seu tambor, se você toca um determinado tambor, você sabe como tocá-lo, mas tem toda uma dimensão da conversa do seu tambor com os outros tambores. É. Então, essa conversa é algo incrível. Esse diálogo é incrível. É. E extrapola a linguagem verbal, a linguagem formal, né? Ele é uma coisa muito incrível isso. E universaliza, né? É universal porque tú estás hablando una lengua que te va a conectar con una línea espiritual, tipo, pasan cosas cuando a gente toca tambor, né? Sim. E a través dessa linguagem, né, que o tambor oferece, tu pode conversar, falar coisas que quizá tu nunca fala ou nunca... é uma coisa muito, muito especial. Por isso, eu sempre que falo para a galera, né, que quer aprender, que isso é o mais importante, que a gente, quando vai tocar tambor, tem que ir nessa direção, para descobrir isso, entendeu? Essa conexão com o tambor. Esa lenguaje te permite conversar con pessoas né, que falam outra língua, né? A gente se encontrou, se conheceu tocando candombe, né, nós dois. Sim. E todo que o universo que a gente chama de candombe, todo que o tambor oferece. Outro dia, cara, ahora vamos trazer essas histórias, mas quero citar a Thiago. Thiago se casó, un amigo nuestro brasileiro se casó y fue a altar y a gente tocando candombe y él llegó al altar con un tambor. Y otro día, después de que aconteceu na casa de Nando, que a gente, depois do incêndio, ele nos emprestou um piano, né, um tambor para a gente fazer nossa live. Quando eu fui a devolver o tambor, ele me falou uma coisa que aí eu caí, né? Ele falou, Machi, tu não sabes o que o candombe me deu minha vida, né? Tipo, nesse agradecimento, eu sempre falo, cara, tem que agradecer o tambor, a gente só é um instrumento dele, nós somos o instrumento do tambor. Exato. E eu caí nessa, porra, esse cara se casou, brasileiro. E a gente levou ele até o altar Até o tocando altar, candombe, né? tocando candombe. E ele, inclusive, tocando candombe, a gente levou ele ao altar tocando candombe, foi incrível Cara, mesmo. foi muito Isso motivo, foi muito motivo isso aí. Foi foda. E isso de que você está contando, né, de falar, o tambor, ele fala, ele tem linguagem, ele se comunica numa dimensão muito sutil, né? E às vezes eu lembro de coisas que me marcaram. Por exemplo, quando a gente começou o movimento do candombe da Pequena África no Rio, logo no começo, a gente conheceu o Juan, eu conheci Juan, né, uruguaio, e o Matias, que estava lá também, que tinha chegado aí, uruguaio, e eles eram do mesmo bairro, tinham parentes em comum, mas não se conheciam. E eles se conheceram no Rio de Janeiro tocando tambor. Cara. Mas eles se reconheceram pelo toque do tambor. Quando um tocou o tambor, o outro olhou e falou, peraí, você
tocando tambor desse jeito, eu te reconheço. Claro. Você é de tal lugar porque esse tambor é tocado desse jeito, em tal bairro, a minha família também toca assim. Então, eles se reconheceram pelo toque do tambor fora do Uruguai. Isso para mim foi incrível, né? Outro caso que para mim foi muito impressionante foi já mais recente, né? Quando chega no Rio de Janeiro, nosso grande amigo Papi, né? Senegalês. Pô. O Papi chega do Senegal, cai de paraquedas no Rio de Janeiro, sem falar uma palavra em português. E aí ele conheceu o Léo, né? Que é outro dos nossos colegas da Pequena África. O Léo leva o Papi lá no Candombe, né? Nas nossas noites de Candombe na sexta-feira. Chega lá com o senegalês, sem falar uma palavra em português. E o Papi, como músico griot senegalês, com experiência de musical incrível, né? O cara é um mestre né? dos tambores e dos toques africanos. O Papi viu a gente tocando candombe, só de olhar no primeiro dia, ele pegou tudo, todos os toques, todos os tambores, foi uma coisa absurda. E eu me lembro que nesse dia ele pegou um tambor piano para tocar, e eu estava tocando tambor piano também, e a gente saiu tocando pela rua, né, caminhando e tocando os tambores. E eu me vi do lado do Papi, com um tambor piano, ele com outro piano, e a gente foi tocando, e a gente começou a conversar pelos tambores. E aí eu fazia um ressongo, ele olhava e me respondia, ele me chamava no tambor, eu respondia a ele. Quando eu vi, eu falei, caramba, eu estou conversando com um senegalês, que eu nunca vi na vida, e eu estou conversando com ele pelo tambor. É verdade. Eu estou conversando uma outra linguagem. Porque assim, eu não sabia falar francês, ainda não sei, e nem os dialetos étnicos que ele fala de lá, ele não falava uma palavra em português. Não. E a gente conversou pelos tambores e a gente se tornou amigo. E ficou tambor, com a gente, né? sem trocar uma palavra uma verbal. Palavra. Não. Eu lembro... Sem uma palavra, a gente se tornou amigo. A gente se entendeu no toque do tambor, a gente se entendeu no olhar. E hoje o Papi é um dos caras que eu admiro muito, é um grande amigo, tenho um enorme carinho. Assim, graças a Deus, ele já está falando português, porque assim a gente pode aprender um monte de coisa mais com ele, né? Pois Muita história, enfim. Cara, outro dia foi uns dias antes da casa de Nando, e estávamos conversando com ele, né? E Nando lembrava que a gente fazia o cortejo, saíamos do Cais do Balongo, né? Na rua da San Cidadania, em direção ao Largo da Prainha, e a gente subia tocando na casa de Nando, né? E aí ficava todo mundo lá, no Nando, deixamos tambor aí. O primeiro dia que foi Papi, Nando lembra que eu subi, os meninos estavam tocando, e Papi me pergunta, quem é esse cara? Pô, esse africano, filho da mãe, começou a tocar hoje e toca melhor que eu, e Nando ia pra caramba. Exatamente. Passei agora, ele viu, já tá tocando, porra, e Nando ria pra caramba, ficou essa anécdota. E foi tão incrível, porque foi um momento que nosso amigo Sérgio também foi embora, que a gente começou com a banda, com Daniel, né? E chegou o Papi, e aí foi como, todo foi rolando, né? Foi incrível. Deu certo. A coisa casou e desde então o Papi está conosco e toda sexta-feira tocando candombe. E é muito incrível. E ele tem o jeito próprio de tocar o tambor piano quando a gente sai andando em cortejo, porque normalmente a gente coloca o tambor de lado, né? Sai andando e tocando com o tambor assim, a cintura de lado. Como ele está acostumado a tocar djembe, né? E o djembe ele coloca no meio das pernas para tocar em pé, né? Quando ele não está sentado. Ele se adaptou também a esse jeito a tocar. Ele bota o piano, que é um tambor enorme, no meio das pernas, né? E sai tocando. Ele deu o jeito dele de adaptar o tambor. Sim. Cara, eu quando passei uma base de piano e uma forma de piano de acompanhar, foi uma coisa assim que só passei e depois ele pegou e botou essa linguagem dele.
lembro que quando, foi o ano passado, né, quando veio a Ventolera, né, para o Honky, Sim. o tocador de piano Juan, Juan Álvarez, de Uruguay, né, de familia, de tradición de Palermo, de Candombe, ¿no? Un gran tocador novo, Juan debe tener uns 24, cuando yo salí de Uruguay él era un menino, y Juan veio para mí y falou, cara, como ese africano está foda, así. Juan, imagina Juan, né, chavo, Exatamente. un cara, né, nascido no Candombe, que Deus falou, pô, el papi toca muito bem. Mas isso, Emerson, e bueno, então aí, como foi, como tu chegou a ter tu tambor, como foi um processo quando tu começa a tocar candombe? Ah, sim, isso foi uma história bem interessante, porque, na verdade, eu vi a Teve uma festa no oportunidade meio de também? Não. ter uma festa no meio. Eu tive um encontro, o meu encontro com o candombe foi em 2019, no Uruguai, como eu falei. 2019 não, 2009, No, me desculpe, 2009. 2009 no Uruguai. Mas o meu encontro com os tambores do candombe foi um pouco depois, em 2014, no Rio de Janeiro, por influência de um grupo de amigas que tinha um grupo de dança afro-latinas, né, no Rio de Janeiro, que era o grupo Água Salá, né, Sim, das colegas, tinha uma colega colombiana, a nossa amiga chilena, a Valentina, né, nossa amiga mexicana, a nossa amiga mexicana que estava também lá, tinha a Pati, a que é Pati, de Porto Rico, né? Então, a Cláudia, mexicana. Então, as meninas tinham um grupo de dança e elas tinham um compromisso com o espaço onde elas faziam as aulas, as oficinas de dança delas, que elas tinham que apresentar um espetáculo todo ano como, digamos assim, retorno, né? Como contrapartida claro, pelo uso do espaço. E eu lembro que elas queriam montar um novo espetáculo que dialogasse também com um pouco de cultura brasileira, com outras culturas ali latino-americanas, e elas pensaram em fazer algo que tivesse tambores. Então elas começaram a convidar algumas pessoas que tocavam tambor em diferentes culturas e diferentes tradições para pensar a montagem de um espetáculo. Nesse sentido, elas me convidaram, porque eu já tocava maracatu, e elas pensaram, pô, de repente você pode ajudar com alguma coisa sobre maracatu. E convidaram várias pessoas, e no meio dessas pessoas tinha uma figura, um argentino, que tocava candombe. E eu lembro que fizeram uma reunião, né? Convidaram o nosso amigo Oswaldo, mexicano, você, foram várias pessoas para uma reunião para pensar o espetáculo, né? E eu lembro que saiu a ideia de colocar o maracatu, saiu a ideia de colocar o candombe, mas no final das contas o que ficou foi, olha, maracatu as pessoas já conhecem aqui no Brasil, só que o candombe ninguém conhece. Então vamos fazer uma oficina de candombe para as pessoas conhecerem o candombe, conhecerem o tambor, conhecerem a dança, a história, vamos lá. E a gente começou então a se reunir para fazer essa oficina. Acabou que esse movimento gerou um encontro de pessoas interessadas em conhecer o candombe, aprender tanto a tocar quanto dançar, né, o candombe, mas a gente não conseguiu montar nada para o espetáculo das nossas amigas, enfim. E elas falaram, olha, eu acho que assim, a nossa urgência é um pouco maior, então elas decidiram acabar pegando o espetáculo que elas tinham feito no ano anterior claro. e reapresentaram o espetáculo que elas já tinham na mão, porque elas viram que ia dar muito trabalho fazer o que elas queriam. Então, nesse momento, a gente desvinculou dessa ideia do espetáculo e começamos a seguir a história do candombe, né? Eu até lembro que nesse momento, né, do encontro com os tambores, eu conheci os três tambores, o tico, o piano, o repique, comecei a entender a linguagem deles, e uma coisa que eu fiquei sabendo era que, olha, o ponto de partida para se tocar candombe, e o tambor mais importante, é o tico, né, que é a base do candombe, que sustenta o tempo, o andamento. Então é um tambor muito importante. Eu sabia, tudo bem, vamos começar a tocar, eu vou começar pelo tico. Mas, mesmo assim, começando a tocar candombe pelo tambor tico,
que é o tambor mais agudo, né, do trio de tambores do candombe, o tambor que mais se comunicava comigo, que eu mais sentia aqui no peito, no coração, aqui no plexo solar, era o grave, que era o tambor piano, né? Por quê? Porque eu já tenho uma relação musical existencial com as frequências graves. Antes de tocar tambor, eu já tocava baixo, né? Baixo elétrico, contrabaixo acústico. Então, assim, desde a minha adolescência, o meu ouvido, o meu feeling está muito acostumado com as frequências graves. E quando eu chego no universo percussivo, no universo dos tambores, eu sempre me aproximei dos instrumentos de frequência grave, né? Na capoeira, com os berimbaus, os trios de berimbau, o berimbau que eu mais me comuniquei foi o berimbau gunga, que é o berimbau grave, né? No maracatu também, né, o tambor marcante, que é o maior, o mais grave deles, que faz a marcação, a base do baque do maracatu. E na congada também, eu toco as caixas que são maiores e mais graves. Então eu tenho essa relação musical com as frequências graves, que quando eu conheci o candombe, me fez olhar para o tambor piano e parecia que a gente já se conhecia. Claro. Né? Mas tinha essa questão, não, antes de chegar no piano, você tem que tocar o tambor tico, né? E assim eu fiz, eu, né, consegui um tambor tico, comprei um tambor tico e passei um ano tocando tambor tico nessa reunião, nessa oficina que a gente fazia com esse argentino. Só que eu estava tocando o tambor tico, mas chegava um momento, quando acabava a oficina, eu queria pegar o tambor piano para aprender o toque, para experimentar. Então, em diversos momentos, não era que eu não queria tocar o tico, mas eu queria também me aproximar do piano. E essa pessoa criava muitos obstáculos. Claro. E criava todos os empecilhos e obstáculos do mundo para eu pegar o tambor piano. Ele não sei, ele tinha algo pessoal, assim, Claro. que ele não queria que eu tocasse aquele tambor. E para mim isso começou a se tornar uma situação desconfortável, Claro. porque isso nunca aconteceu na minha vida. Ninguém nunca se colocou Nenhum entre eu e o instrumento. nenhum mestre de nenhuma dizendo parte. Sei que não. nenhuma parte. Temos uma frase que uma vez eu, graças a esta questão das lives, da gente ser uma espécie de influencer agora, estamos com um amigo, nós fizemos un ciclo que se llamó con un grande amigo Alexis Liden, que uno de los grandes tocadores de piano, ¿eh? E eu falei uma vez, há muito tempo atrás no Uruguai, eu falei uma frase que toda a galera ficou me olhando como se fosse que, porra, tu para com esse negócio de místico. Uma vez falei, cara, o tambor te escolhe. A gente não escolhe o tambor. É o tambor que te escolhe. Hay amigos, tocadores, grandes tocadores de piano, que eles têm uma coisa, né? Hay uma conexão, uma forma de ser que tú percebes que o cara es tocador de piano. Lo mismo acontece con los caras que tocan repique. Grandes así, amigos, grandes tocadores de repique siempre tienen una característica especial, ¿no? Así como los tocadores de chico también, ¿no? Então uma vez falei essa frase, o tambor te escolhe. E é isso, mano. É isso que acontece, né? A gente não escolhe o que cada tambor tocar, senão o tambor vai te escolher a ti. Exatamente. E nesse sentido, cara, eu só queria tocar aquele tambor. E eu ficava muito amarrado porque, assim, eu tinha um tambor tico, os tambores piano que tinham por ali não eram meus, eu não poderia, né? Enfim, eu estava numa situação muito delicada. Parecia como que tu tá pedindo dinheiro. Exatamente, né? E eu pensando, gente, isso nunca aconteceu na minha vida, né? Eu já, né, anos aí de música e de enfim, de vivências com diversas culturas, com grupos populares tocando tambor, e ninguém nunca me chegou e disse, você não pode tocar esse tambor, ou você é obrigado a tocar esse tambor. Isso começou a me incomodar. E aí era sempre aquele argumento, porque você está aprendendo agora, e se você chegar no Uruguai, você nunca vai poder pegar um tambor piano, você vai tocar só o tico se deixarem. Eu falei, não, tudo bem, respeito isso,
Mas assim, eu não estou no Uruguai, né? E nós Cara, aqui estamos num o ambiente. pior que quizás essa pessoa nunca foi ao Uruguai, mano. Pois é, inclusive, né? E eu comecei a perceber isso. Ele não tinha legitimidade para representar o candombe fora do Uruguai. Se fosse um chefe, um diretor de comparsa, um mestre, enfim, mas era uma pessoa que não tinha a menor Mismo legitimidade así, para también, representar o mismo candombe. así, la persona no iba a poder votar esos. Exatamente. Porque no es Uruguay, E aquí no es aí, Uruguay, estamos en un río, estamos en otra dinámica, en otra cultura, ¿entendeu? Tú no puedes llegar aquí, exa, es como un exa, capoeirista, o acredito que cuando los mestres van para otros países, fue todo un proceso, ¿no? En adaptar uhum, a la cultura, ¿no? Y mantener esos códigos que se mantienen no lugar onde a cultura nasceu, né? exatamente. E o que eu pensava era o seguinte: olha, uma coisa é você sair numa comparsa de candombe, onde cada um tem a sua posição bem marcada. É, Outra coisa é você fazer uma apresentação, você vai para um desfile, ou seja, tem que ter uma organização, quem toca qual tambor. Mas uma outra situação é você estar numa oficina aprendendo a tocar, onde todas as pessoas estão aprendendo a tocar, claro, que é um ambiente educativo, que seja normal que você toque experimente um tambor, queira aprender um tambor, claro, você queira óbvio. tocar outro, né? Eu acho que era uma coisa normal, então isso começou a me incomodar muito. E aí eu não me, digamos assim, eu não aceitei essa situação, obviamente, e falei, eu vou no Uruguai e vou comprar o meu próprio tambor piano e ninguém vai me dizer se eu posso ou não posso tocar o meu tambor. Claro, Né? E assim eu fiz. No ano de 2015, eu fui, né, a Montevidéu e fiz uma viagem para o Uruguai e eu procurei e escolhi e comprei o meu tambor piano. Né? E nesse momento a gente se encontrou em Montevidéu e eu lembro de nós conversarmos sobre essa situação toda, né? é, Inclusive, eu lembro que, assim, eu já tinha te conhecido no Rio, já tinha visto que você tocava muito candombe, e você não ia lá nesse espaço, nem aparecia lá para tocar com a gente. Eu ficava pensando, poxa, por que esse cara não aparece? O cara toca muito, né? Depois eu fui entender, né? O motivo, motivos óbvios. E eu motivo lembro da só. gente conversar em motivos óbvios, né? Eu lembro da gente conversar em Montevidéu e você falar, cara, o candombe é outra coisa, né? O candombe não é isso, o candombe é outra coisa. Vamos combinar o seguinte, você tá com o seu tambor aí, você vai levar o seu tambor e quando a gente chegar lá no Rio, vamos nos juntar para tocar e você vai tocar o tambor que você quiser, cara, sabe? É. Você vai se expressar do jeito que você quiser, você toca o tambor que você quiser, e assim a gente faz uma outra história. E eu pensei, pô, legal, eu comecei a gostar desse papo. Aí sim, né? Mas, mas, né mas lembra-se naquela churrasqueira doida de Tadeu e Lucas? aquilo foi incrível, né? E eu lembro que quando a gente estava em Montevidéu, você me convidou, não, vamos conhecer meus primos, né, num bairro na periferia de Montevidéu, né, em La Serra, No Cerro, né? Um bairro. Cerro, isso. No Cerro e vamos fazer um assado enfim. Chegamos lá, cara, um churrasco incrível. E o que mais me chamou a atenção foi a churrasqueira dos uruguaios, né? Que era uma geladeira, né? Geladeira antiga. Uma geladeira deitada com as portas abertas, assim, com um cabo de vassoura sustentando a porta e uma grelha em cima da geladeira e cheio de lenha embaixo. E toda a geladeira era uma churrasqueira. Y ese día se enchía E tocana ali, en la teja. Só que por chuva, lembra que lembro. íbamos a ir E, con la e comparsa, só que ese día llovió y se suspendió la llamada de San Baltasar. Mas después finalmente São saíram. Baltazar, exato. Dia 6 de janeiro, Rio de Janeiro. na Rua das Flores, né? Isla de E eu Flores. lembro que. Isla de Flores, exato. E eu lembro que nesse dia, cara, eu aprendi tanto de candombe só por olhar, porque eu vi o que é o candombe numa primeira instância. O candombe é uma liga entre as pessoas. É.
é uma liga entre as pessoas, é o que conecta pessoas, né? Então, naquele dia, era um ambiente familiar, num churrasco, na casa dos primos, seus primos, que chegou visita, chegou gente de fora. E o que se fez? Além de beber cerveja e comer carne, né? Colocar os tambores na porta de casa e tocar. Dentro de casa, na porta ali, no quintal, e tocando tambor. E as pessoas tocando, e eu fiquei muito impressionado com a habilidade musical, né, do Tadeu. Eu fiquei muito impressionado com o Luca, dois jovens, muito jovens, que nasceram dentro do candomblé e tocavam muito, uma musicalidade incrível. E para mim foi muito impactante ver como eu fui recebido com tambores, como o momento que a gente se aproximou e foi interagir ao redor dos tambores, e eu pensei, gente, esses tambores não são só um instrumento para tocar e tirar música. Não, Ele é um instrumento de aproximação das pessoas. Ele conecta pessoas. Ele conecta histórias. E como que um tambor tão poderoso, que tem 200 anos, que ele está conectando pessoas e conectando histórias. E conseguiu me conectar a essa rede de pessoas e histórias magnífica de 200 séculos, mesmo eu estando tão longe do Uruguai, mesmo eu estando no Rio de Janeiro, eu fui capturado por essa conexão, né? Então, para mim, aquilo foi incrível. Eu, lá no Uruguai, que eu tenho muito carinho, mas assim, a quantidade de amigos que eu pude fazer depois no Rio de Janeiro, tocando candomblé, não teria nem como mencionar todo mundo aqui, né? Não tem nem como citar todas as pessoas. Então, eu poderia continuar aqui complementando aquela pergunta, né, do que é o candomblé, para além de um comércio, como disse Matias. O candomblé, ele é uma forma de sociabilidade, é uma forma de conectar pessoas, é uma forma de resistir à opressão, é uma forma de fazer amizade, é uma forma de manter a nossa chama acesa. O candomblé é muita coisa. E o mais interessante é que a minha primeira experiência com o candomblé foi um pouco opressora, por causa dessa situação que eu contei, que tinha um indivíduo que queria colocar uma barreira entre eu e o tambor que se comunicava comigo. Mas a lição que eu tive foi a seguinte: eu cheguei a pensar em desistir de tocar candomblé. Falar, cara, isso não é da minha cultura, isso não é daqui, eu não tenho que ficar insistindo para tocar um tambor se não me deixam tocar, né? Mas o ensinamento que eu tive com os tambores do candomblé foi: resista, porque o candomblé não é opressão, o candomblé é libertação. E a minha libertação foi quando eu falei: eu não aceito mais que ninguém se coloque entre eu e o tambor. com certeza. Eu vou tocar o meu tambor. E a partir daí, eu consegui reverter o que era uma relação de opressão com a relação de libertação, de liberdade. Isso é o E maior nesse legado, sentido, Márcio, é um dos maiores legados nesse sentido, que o candomblé tem, né? Porque ser uma cultura de resistência, quizás todo mundo não contar um pouquinho, contextualizar um pouco da história, né? O candomblé nasce, né, no que se chamou as primeiras casas de nações, en todos los procesos, ¿no?, de abolición, comienza a República de Uruguay, en fin. Y siempre fue eso, ¿no?, para el pueblo africano, para los llegados a las costas, ¿no?, de lo que hoy se llama Uruguay. Muchos también tenían esa conexión con Brasil, que muchos fugían del sur do Brasil para ir a Uruguay, o era también aquel tráfico de escravos de pessoas escravizadas que vinha por terra, né, por Brasil, por Rio Grande do Sul, enfim. Um dia, uma das lives participou a Alejandra, uma antropóloga, né, e ela contava essa situação de que quando o candomblé começa a participar, como também foi o maracatu, das festas de Corpus Christi, de São Benedito, São Baltazar, né,
as pessoas que eram das comparsas, das nações, que iam a complementar ao governador, né, a Praça Central de Montevideo, da cidadela, né, do que era Montevideo naquela época, sofriam aquele bullying, sofriam as pessoas riam de esos caras, pô, olha os pretos aí fazendo isso, né, e era aquela risa, tanto que uma das comparsas que, no princípio, né, das primeiras comparsas, uma vez que as nações começam a ocupar os cortiços, né, que depois esos cortiços foram desalojados, desapropiados na década de 70, na ditadura militar, nunca conseguiram calar esa voz. Esa voz no fue calada nunca, 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 y no van a conseguir. Y es algo muy perigoso pelo poder, né? Que a cultura, a capoeira é perigosa para um governo como o que a gente está passando. O candombe é perigoso para esses interesses. Por eso siempre tratan de alguma forma manipularlo, comercializarlo, né? Porque sabem o poder que isso tem, né? Por isso eu acredito que a cultura, o movimento, a identidade é a maior arma que a gente tem na nossa humanidade agora. Porque a cultura, eu acredito que é o maior transformador do nossa humanidade nesse momento que a gente está vivendo, pela aqui à frente, porque Exato. a política também é importante, né? Mas o candombe em si é um movimento político. Sim, Fazer candombe, fazer sim, capoeira é fazer política também, porque ele sim. pertencem estão presentes em todo o que rodeia, né? Como a gente chama esse universo, está em todas partes. O candombe está num churrasco com amigos, com a família, está num aniversário, está num velório, está na política, está na arte, está na poesia, está nas tristezas, nas alegrias, está em tudo, né? Em tudo, exatamente. E é incrível como o candombe ele é revolucionário e o potencial que ele tem justamente de reunir as pessoas e de as pessoas se comunicarem a uma outra esfera, né, de comunicação, de expressão, de subjetividades que fogem a tudo isso que a sociedade tenta nos fazer, nos formatar, nos fazer ser quem nós não somos. O tambor possibilita nós sermos quem nós somos. Isso é revolucionário. Com certeza. Isso sim é revolucionário, né? Então, E aí uma coisa que eu ia dizer, Mate, que eu presto atenção sobre, primeiro, sobre o candombe no Rio de Janeiro, né? O candombe no Brasil e o candombe no Rio de Janeiro. Eu lembro de ouvir falar de histórias de pessoas de uruguaios que já haviam se reunido no Rio de Janeiro antes, que já tinham feito toques de tambores, apresentações de candombe, já tinham se reunido, tinham momentos de reunião. Mas tudo que eu soube do candombe no Rio de Janeiro até hoje eram experiências muito curtas, muito breves, que não duravam, que não se mantinham, que eram encontros momentâneos, mas que eram efêmeros e não tinham duração. E eu ficava pensando, será por quê? E eu acho que eu entendi um pouco. Precisava de uma adaptação cultural do candombe no Rio de Janeiro para ele conseguir agregar pessoas, né? E nesse sentido, eu quero aqui publicamente, né, te agradecer e reconhecer a importância que você teve nesse movimento recente do candombe no Rio de Janeiro, porque você foi uma pessoa que percebeu que para o candombe permanecer no Rio de Janeiro, ter continuidade, um trabalho de candombe, ele precisava dialogar com a cultura brasileira, ele precisava dialogar com a cultura carioca. Ele fosse abraçado e para que ele se mantesse. Então, hoje, o nosso grupo de candombe, né, o nosso candombe da Pequena África já completa aí 5 anos, né, de encontros, de histórias, de oficinas, de aulas, de apresentações, de várias coisas que aconteceram muito legais. E eu não sei de nenhuma outra experiência que
com candomblé no Rio de Janeiro que tenha durado 5 anos consecutivamente. De briga com a Igreja Universal toda De sexta-feira. briga com... Exatamente. E esses 5 anos de história do candomblé foi muita coisa que aconteceu, né? Pois é. Muita coisa. É que às vezes eu ficava. Emerson, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma pequena pausa, que estamos chegando à primeira hora da live e o Instagram corta a primeira hora. Tá? Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já daqui a 1 minuto. Já passou 1 hora, mas. Já passou 1 hora? Sim. Uau! Vamos voltar aqui em 1 minuto. Já, Tudo bem, gente, fiquem aí, não vão embora, fiquem aí que continuamos com mais histórias junto a Emerson Guerra. Já volvemos. Vamos lá, estamos voltando.